Então, nós vamos para o nosso básico do Espiritismo. Nosso básico do Espiritismo hoje é um tema que a gente já trabalhou sob uma ótica mais técnica, sob uma ótica mais espiritual, sob uma ótica mais assim profunda. Então, a gente trouxe como processo pensamento, como é que funciona. Hoje a gente vai trazer sob uma ótica mais superficial, porém, sob uma ótica que usamos mais do que a ótica técnica. A ótica técnica a gente aprende muito, mas é na ótica pessoal que a gente entende que somos nós os responsáveis por tudo que acontece ao nosso derredor. E o pensamento é uma dessas usinas, desses engenhos que possibilitam que o nosso derredor seja da maneira que é. A gente começa, então, com Descartes, né? René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existe. E é exatamente isso. Pensou, está criando. Pensou, está acontecendo. Pensou, você existe, não tem para onde correr. Basta pensar para plasmar. Eu pensei aqui, eu estou plasmando aqui. E bem provavelmente o que eu estou plasmando é a criação. Lembra lá aquele moço que naquele livro famoso, agora é óbvio, não vem o nome do livro, mas ele tem uma amante e começa a querer matar a esposa, então ele programa a morte da esposa na cabeça, como vai ser, como não vai ser, até que ele vai plasmando até que ele cria no éter, no plano espiritual, ele cria a situação tem vida. A situação tem vida, ele plasma tudo isso. O mesmo acontece quando a gente fica em um pensamento recorrente. Daí o porquê de não ter a mágoa, de não ter o rancor, porque mágoa, rancor são pensamentos recorrentes. Quanto mais eu penso naquilo, mais eu estou plasmando, mais eu estou criando aquilo que eu penso. Eu podia bater, eu podia ir. Aí você visualiza você batendo na pessoa, você visualiza você tendo ali requintes de crueldade. Cuidado. Isso está sendo plasmado e isso pode, sim, acontecer de uma forma ou de outra. Por quê? Porque quando eu pensar nesses tipos de coisas, eu vou atrair parceiros, eu vou atrair pessoas, eu vou atrair espíritos outros, eu vou atrair entidades outras, eu vou atrair tudo isso. Então, se eu penso no bem, eu atraio o bem. Se eu penso no mal, eu vou atrair o mal. Importante sou eu saber que pensei, atrair. Não vai ter o que fazer. Vincular positivo ou negativo pelo pensamento. Então, o que eu vou atrair? Eu vou atrair aquilo que eu penso. Então, se eu começo a cultivar bons pensamentos dentro de mim, bons pensamentos o tempo todo, eu vou atrair para mim boas energias, bons espíritos, boas entidades, boas situações. Era minha vez de entrar, era minha vez de sentar, era minha vez de acomodar. Uma pessoa corre e senta na minha frente. Se eu começo a pensar, puxa vida, isso está errado, a pessoa não podia ter feito isso, tomara que caia, vai acontecer. De uma forma ou de outra vai acontecer. Mas, Aderlei, rapaz, você está me dando uma informação maravilhosa. Então, se eu pensar o mal, vai acontecer. Eu tenho esse poder? Então, aí entra um conjunto de coisas. Como está a energia do outro? Quais são os argumentos que você usa para machucar? Quais são as emboscadas que você usa? Como está a proteção do outro? Como está a moral do outro? Se o outro está no caminho do bem, e mesmo você acreditando que o que ele fez justifica você agredi-lo, você não vai conseguir, porque você está muito distante dele. Se ele está mais ou menos na mesma vibração que você, vai acontecer. Não tenha dúvidas, vai acontecer. O ideal é vigiar e orar para não acontecer o pior. Aí a gente tem a transmissão de pensamento.
Nossa, eu estava pensando em você e aí você me ligou. Nossa, interessante você puxar esse assunto. Eu estava pensando nesse assunto agora. Mãe do céu, aconteceu isso e isso comigo. Sabe o que eu senti? Transmissão de pensamento. Acontece? Acontece. E a tendência, como estamos migrando para um planeta de regeneração, a tendência vai ser cada vez mais usarmos a telepatia, vai ser cada vez mais transmitirmos e recebemos. Ainda é uma coisa que a gente vê de maneira muito simples. A gente até, quando o outro fala, nossa, eu estava pensando nisso, a gente nem identifica que nós conseguimos captar o que ela estava pensando. A gente acredita que tivemos a ideia de falar sobre aquilo e ele também estava com a ideia de falar sobre aquilo, só, mas não. Em verdade, desculpa, em verdade, o que houve ali foi uma transmissão de pensamento. Livro Nosso Lar, André Luiz, na primeira visita à família, começa então a pensar mal do atual marido, da esposa, depois ele começa a pensar bem, e aí ele atrai a enfermeira, que ele pensa, por favor, me ajude. E ela desce para ajudá-lo. E ele se assusta quando ela chega. Né? Opa, você aqui? Mas não é, André, você não me chamou? É pensamento. Pensamento. Pensamentos como criador de pensamento, como criador de possibilidades, como criador de coisas, como criador de situações. Sim, se eu começo a pensar muito, eu estou estudando, eu já fiz a faculdade de Direito, eu estou estudando para o magistrado, eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou ser juiz. Então eu começo a plasmar aquela ideia de que eu vou ser juiz. Eu começo a plasmar aquela ideia de que eu vou ser advogado e faço tudo para ser. Eu estou criando possibilidades para que aquilo aconteça. Eu vou fazer uma prova, eu me vejo calmo na prova, eu me vejo tranquilo, eu plasmo aquilo, eu crio aquela situação e no dia a probabilidade disso acontecer é muito grande porque o meu pensamento já criou aquilo. Acima de tudo, combata maus pensamentos e exercite pensar no bem. Isso é muito importante. É muito, muito, muito importante que eu consiga fazer. Então, gente, meio que corrido, porque a gente começou super atrasado, a gente conseguiu concluir o nosso básico do Espiritismo. Dessa vez, pegando só as coisas da cachola, porque começamos a preparar o estudo muito tarde. Pensamento é o nosso básico do Espiritismo.